Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais um estudo do Evangelho, um estudo do livro Nosso Lar, e que nós possamos tirar desses ensinamentos grandes aprendizados para a nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, mais uma vez estamos aqui reunidos em vosso nome para mais um estudo do Evangelho, para mais um aprendizado dos ensinamentos que nos trouxe há tanto tempo e que ainda temos tanta dificuldade em colocar em prática. Pedimos que esse estudo seja muito proveitoso ao nosso espírito e que nós possamos estar dispostos a colocar em prática cada vez mais a nossa reforma íntima, o nosso aperfeiçoamento moral. Pedimos por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, que precisam de amparo, que os bons espíritos possam estar amparando a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai vosso pai e a vossa mãe. Nós iremos abordar um trecho do item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, o Evangelho de hoje vem abordar esse tema que envolve todos nós que estamos aqui acompanhando o estudo de hoje, que é a questão dos laços de família e também da ingratidão dos filhos. Nós sabemos que nós geramos apenas o corpo físico. Quando uma mulher está grávida, ela não vai gerar o espírito que vai nascer. Ela vai gerar um corpo que será habitado por um espírito que já existia antes dessa vida. Então ele vai trazer consigo as suas qualidades e as suas dificuldades. E muitas vezes vai trazer até desavenças com outros integrantes da família, talvez conosco mesmos. Então é importante nós entendermos isso para facilitar a compreensão de por que na minha família existe uma pessoa que não se afiniza comigo ou que eu não me afinizo com aquela pessoa, mas nós espíritas temos um dever ainda maior de resolver essa situação. Nós, como pais, como mães, temos que orientar nossos filhos o melhor possível para que eles possam seguir o caminho da evolução, o caminho correto. Se mesmo depois de todos os nossos esforços, eles optarem por seguir um caminho não tão correto, já que eles têm o seu livre-arbítrio, não será nossa culpa.
É claro que nós sempre estaremos dispostos e estaremos ali juntos para ajudar. Mas quando nós deixamos de cumprir nosso dever como pai, como mãe, talvez como irmão mesmo, e aquele outro integrante da família se desvia, nós temos responsabilidade nisso sim. E nós iremos responder por isso perante a lei de Deus. É fundamental que nós estejamos com esse ensinamento em mente. No livro Nosso Lar, na última vez que nós abordamos a história, nós estávamos contando que André Luiz está na Câmara de Retificação, já está trabalhando muito, já está inteirado dos trabalhos, já está familiarizado com o ambiente. Mas é claro que muitos ensinamentos e muitas surpresas ainda viriam para ele. Ele é um espírito novo em nosso lar. Ele começou agora o seu aprendizado. E nós sempre iremos aprender e sempre iremos lidar com situações diversas. Na parte de hoje, na continuação da história, Narcísia, que estava ali com André Luiz, a trabalho nas câmaras de retificação, ajudando espíritos sofredores que haviam chegado do umbral, que haviam chegado da terra, Narcisa é chamada por um mensageiro de nosso lar, o nome dele é Salústio. Ele vem trazer a mensagem de que chegou até ali um espírito feminino que trabalhava em nosso lar e que queria visitar o seu pai, que estava enfermo ali nas câmaras de retificação. Narcisa precisou ser consultada e precisou autorizar a entrada dessa moça, dessa filha, porque a situação daquele pai ainda era de muito sofrimento e de muita revolta e perturbação. Mas Narcisa, conhecendo aquela moça que tinha chegado, aquele espírito, sabendo que já era um espírito trabalhador, equilibrado, merecedor, permitiu que ela entrasse. Então entra até o ambiente a Paulina, que é filha daquele senhor enfermo que estava ali nas câmaras de retificação. E Paulina, depois de uma conversa rápida com Narcisa, pergunta como estava o seu pai. André Luiz, ele ressalta que era uma moça muito linda e que mostrava no seu espírito que havia já traços de superioridade. Ela já havia conquistado muitos méritos para o seu espírito. E Narcisa explica que, apesar de o pai dela já ter apresentado uma melhora, já estar um pouco melhor, ele ainda infelizmente estava num estado muito complicado. Então, para que a gente possa entender melhor o que se passou com aquele pai, vamos entender como foi a vida daquela família, daquele pai, da Paulina, que é filha, e dos outros membros da família também. Vamos imaginar uma família aqui na Terra encarnada, composta por 5 irmãos, sendo Paulina uma das filhas, uma das irmãs, aquela que estava visitando seu pai nas câmaras de retificação, e o pai e a mãe. Paulina já era um espírito mais esclarecido, um espírito amadurecido, pronto para viver uma vida mais digna, mais correta. Os seus irmãos, infelizmente, e os seus pais também, infelizmente, ainda não estavam nesse caminho. 2 de suas irmãs, Amália e Cacilda, eram pessoas ociosas, não queriam trabalhar, até mesmo porque o pai já havia conquistado muitos bens terrenos, então elas tinham muitas facilidades e não queriam trabalhar. Além disso, elas se casaram com homens também ricos, para que pudessem garantir uma vida sem trabalho, apenas aproveitando os bens materiais. Então, infelizmente, elas se perderam nesse caminho. Um outro filho, o Agenor, ele largou os estudos. Ele não via sentido em estudar, em se aperfeiçoar intelectualmente, moralmente, e começou a se envolver com más companhias, com más influências. E havia também um outro filho, o Edelberto, que apesar de ter estudado e se formado em medicina, ele não levava a profissão a sério.
Ele queria apenas aproveitar os benefícios que aquela profissão poderia trazer, tanto financeiros quanto a curiosidade que ele tinha mesmo. Mas ele não se entregava aos seus pacientes como ele precisava fazer. A sua mãe e o seu pai, de Paulina e de seus irmãos, eram pessoas que estavam preocupadas apenas em acumular bens materiais, em acumular dinheiro, em acumular bens, patrimônios, e deixaram de lado, muitas vezes, a educação moral dos filhos, preocupados apenas em oferecer tudo do bom e do melhor no sentido de dinheiro, de facilidades materiais. Então eles foram muito responsáveis pela conduta moral dos filhos, da maioria deles, a não ser Paulina, porque a maioria havia se desviado muito do caminho que deveriam seguir nessa encarnação. E aí nós refletimos, será que nós também estamos desperdiçando essa vida na busca desenfreada apenas pelos bens materiais? Será que nós estamos cumprindo nossos papéis de pai, de mãe com nossos filhos? E nossos papéis também de filhos com nossos pais, com nossos familiares e perante Deus? É importante nós refletirmos sobre tudo isso. Então Paulina entra ali onde seu pai estava, internado, e seu pai, num estado de perturbação profunda, ele mostrava no seu semblante uma fisionomia de alguém que tinha muito ódio, muito rancor no coração. E quando Paulina cumprimenta ele, ele não responde. Ele responde apenas com a indiferença, com o desprezo. Mas uma certa hora ele fala, mas não fala cumprimentando a sua filha, e sim mostrando a revolta que ele tinha. Porque um dos seus filhos, aquele que era médico, o Edelberto, ele havia aplicado no seu pai uma eutanásia, ou seja, uma injeção para que a vida dele acabasse mais rápido. Por que ele fez isso? Ele não queria que o pai fizesse um testamento, deixasse por escrito os bens que cada filho poderia ter depois que ele desencarnasse. Ele queria conseguir o máximo de bens possíveis para ele. Então ele causa a desencarnação de seu pai, a sua mãe enlouquece, vai para um hospício, diante de toda a situação que ela vivia na família, e os filhos passam a brigar pelos bens que aqueles pais haviam conquistado durante a vida. O pai, sabendo do que o seu filho tinha feito, porque o seu filho tirou a sua vida material, ele odiava profundamente aquele filho, e ele culpava aquele filho por qualquer mal que se passasse com ele, o pai. E quando ele fala sobre esse ódio que ele tinha sobre o filho dele. E Paulina tenta confortar aquele pai. Eu vou ler um trecho do livro Nosso Lar, que é a fala que sua filha se dirige a seu pai. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Aquelas palavras mexeram com o pai de Paulina, mas ele queria muito insistir naquele ódio e naquele desejo de vingança. Ele não percebia que aquele seu desejo de odiar e de se vingar de seu filho é o que fazia com que ele se sentisse tão mal. E Paulina explica para ele que tanto ele quanto os filhos estavam emitindo fluidos muito pesados uns aos outros. O pai, odiando o filho,
emitia vibrações pesadas para o seu lar terrestre, aquele que havia sido o seu lar. E os filhos que também estavam em desequilíbrio recebiam essas vibrações. Os filhos também emitiam para o pai vibrações muito pesadas, já que eles estavam brigando na justiça entre si, para ver quem ficava com mais bens materiais, quem ficava com a maior parte da herança. E aí nós deixamos uma outra reflexão. Nós estamos preocupados, com certeza, e isso é válido, com a herança que nós iremos deixar para os nossos filhos. Será que eles vão ficar amparados? Que eles vão ter o suficiente para ter uma vida confortável, uma vida tranquila? Não estamos errados em pensar assim, mas qual que é a herança moral que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual será o apego que eles vão ter a esses bens materiais? Será que eles vão brigar também entre si para ver quem consegue mais? Então é importante nós pensarmos muito mais na herança moral para os nossos filhos, nos valores, do que na herança material, que muitas vezes faz com que as pessoas se percam pela fraqueza que nós temos. O Edelberto, que havia tirado a vida de seu pai através da eutanásia, que é algo que o Espiritismo nunca irá aprovar, nós nunca podemos tirar a vida de alguém antes do momento correto, que é aquele momento que Deus sabe qual é o exato. Paulina diz que eles deveriam olhar ele muito mais como um filho doente, um filho que precisava de ajuda, que estava perdido, do que como um inimigo. Então ela tenta levar para o seu pai vários ensinamentos de Jesus, que nós aprendemos durante a vida, mas que na hora das dificuldades, muitas vezes nós não colocamos em prática. Nós preferimos nos levar por nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. E muitas vezes aqueles que nos causam mal, como é o caso de Edelberto e seu pai, é resultado de nossa própria ação, porque a falta de educação que o pai e a mãe deu para o seu filho e para os outros filhos também, fez com que eles fossem para esses caminhos que nós já contamos para vocês. Então, para terminar, Paulina conversa bastante com seu pai, chora muito, porque estava muito preocupada com a situação dele, mas infelizmente ele não estava ainda pronto para perdoar o seu filho e seguir em frente. Mas aquela visita com certeza plantou uma semente no coração dele e aos poucos, com certeza, ele foi se livrando desses sentimentos ruins. Narcisa, junto com aquele mensageiro, o Salústio, eles aplicam um passe, eles confortam aquele pai para que ele se acalmasse e sua filha volta para os seus trabalhos em nosso lar. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos e desejamos uma ótima semana.